Muito boa noite a todos. Está começando, sim, mais uma live, mais um webinar aqui da nossa incrível, está sendo incrível, nossa feira de intercâmbio e estudos no Japão. E hoje, assunto, acho que talvez mais esperado por todos, acho que de qualquer evento educacional que eu faço quando envolve estudos no exterior, a gente vai falar sobre as bolsas de estudos. Para vocês que seguraram todas as perguntas que eu pedi para vocês, segura um pouquinho as perguntas sobre bolsa, manda no dia da palestra de bolsa. Aqui é o seu lugar, cara. Eu diria que aqui hoje é o programa do ratinho das perguntas sobre bolsa, só não vai rolar teste de DNA, então tá liberado, galera. Mas antes da gente começar isso tudo, eu vou apresentar todos os nossos participantes aqui e a gente vai ter também uma apresentação especial para vocês aqui para falar em detalhes sobre as bolsas de estudos no Japão. Por favor, começando a se apresentar aqui com a gente, eu tenho hoje a Érica, que participou ontem com a gente para falar sobre a experiência de estudar no Japão. Boa noite, Érica, tudo bem? E fala para a gente o que você veio fazer hoje aqui. Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Érica, eu sou bolsista pelo MEXT, eu vim aqui para o Japão fazer o meu mestrado e depois estendi a bolsa e agora estou fazendo o meu doutorado. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência como bolsista e contar um pouquinho sobre essa bolsa. Inclusive, conto bastante sobre ela no meu canal também do YouTube, para quem não conhece, depois eu mando pelo chat em algum lugar aí. Mas é isso, gente. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Depois já manda para mim aqui no nosso chat que eu vou colocar para o pessoal o seu canal. Bom, e a gente tem outros bolsistas aqui com a gente. A gente tem o Kiyoshi. Tudo bem, Kiyoshi? Se apresenta para a galera e também conta um pouquinho rapidinho da sua história. Boa noite, meu nome é Kiyoshi, eu sou arquiteto, me formei aqui no Brasil e fiz o mestrado pela JICA no Japão, Kyoto. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre essa bolsa de pós-graduação. Maravilha, obrigado. Bom, e claro, com a gente aqui, né, nada mais justo do que ter os especialistas do Studying Japan, esse pessoal aqui. Eu vou dizer que eu nunca vi um pessoal tão preparado para responder perguntas quanto esses dois, que estão fazendo a alegria da galera e ajudando muita gente. Isso que a gente nem chegou no nosso evento principal ainda. Então, por favor, boa noite. Se apresenta para o pessoal aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Que é isso, a gente está treinando aqui ainda para responder melhor as suas perguntas, mas o que precisar, estamos juntos. Sou o Rodrigo, do Studying Japan, e hoje eu não vou falar muito, de novo, para a alegria de todo mundo, mas eu também sou um ex-bolsista do Japão, então qualquer dica, qualquer coisa que eu possa dar, talvez eu acabe dando umas inferências, mas hoje realmente as 3 pessoas que vieram aqui passaram por um rigoroso processo para conseguir a bolsa, e elas vão dar todas as dicas possíveis para ajudar vocês também. Obrigado pela participação. Maravilha, e a gente tem também com o Rodrigo aqui hoje o Álvaro, do fiel escudeiro dele também, falando diretamente lá do Japão. Álvaro que sempre traz muita informação detalhada sobre qualquer assunto no processo de estudar no Japão. Álvaro, manda uma boa noite para a galera aí. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo aqui da mesa. Boa noite a galera que está aqui no YouTube, no Facebook vendo a gente. E é um prazer estar com vocês. Eu vou tentar dar o máximo possível de informações sobre bolsas de estudos no Japão. Valeu, gente. Maravilha, então. Bom, eu acho que para começar a gente vai ter uma apresentação aqui do Álvaro, né? Álvaro, se você quiser compartilhar a sua tela, já vai preparando ela aí, que eu já libero para o pessoal. Enquanto isso, só avisar para todo mundo que eu deixei aqui nos comentários o canal da Érica, então já tá ali o link, gravem, não saem dessa live, mas gravem o link aí para vocês acessarem depois, ok? Bom, como eu disse, o Álvaro ele preparou uma apresentação rapidinha para falar sobre alguns processos importantes sobre bolsas de estudo, até para preparar vocês melhor para as perguntas que vocês vão fazer. Então, bom, Álvaro, eu já estou com sua tela aqui para o pessoal. Se você quiser dar um full screen para mostrar só o slide também, tá liberado, tá com você. Ok. Perfeito. Você vai enxergar a tela? Tá perfeito aqui. Posso começar então, Fernando? Manda bala. Ok, gente. Boa noite. Nosso projeto Studying Japan, que é financiado pelo Ministério de Educação do Japão.
E o tópico de hoje é sobre bolsas de estudos. Eu vou tentar ser bastante conciso para que a gente tenha mais tempo para discussão. Bom, em primeiro lugar, é bom salientar, é bom enfatizar que essas bolsas de estudo para o Japão contemplam todas as áreas do conhecimento. Então, se você faz design, se você faz arquitetura, se você faz ciências sociais, se você faz engenharia, não tem problema. Você pode Música pleitear também. a Maria. Oi? Perguntaram por música. Só Música. intervindo, música também é válido se for dentro da área de pesquisa de música. Desculpa, Álvaro. Sim, imagina. Valeu, Rodrigo. E outro ponto importante é que, em comparação aos destinos tradicionais dos estudantes brasileiros, o Japão é um dos países que oferecem menor anuidade, ou seja, menor mensalidade anual. Tendo em vista esses dois pontos, é importante também salientar que, enquanto estudante, é possível fazer o part-time, ou um trabalhar em algum emprego de curto período, e para você conseguir diminuir um pouco os custos de vida aqui no Japão. Então, vamos começar falando sobre as bolsas. Acho que a primeira bolsa de estudos mais conhecida é a de estudos do Next. E ela é conhecida e bastante requisitada por quê? Além dela oferecer uma bolsa de estudos, um pagamento salário mensal, que varia de $1.100 até $1.350, ela paga todas as taxas escolares. Então, o candidato ou candidata não vai precisar se preocupar com matrícula, nem com mensalidades. E também ela cobra passagem de ida e volta para o Japão. Só por isso, ela é uma das melhores bolsas de estudos para fazer intercâmbio no Japão. Só que ela tem alguns requisitos, né? E esses requisitos basicamente se dividem nas duas categorias aqui, que seria para graduação ou para cursos profissionalizantes técnico, idade até 22 anos, e para pós-graduação, o limite de idade é até 34 anos. Para graduação, geralmente há uma prova de conhecimentos gerais, como se fosse um mini vestibular, só que esse ano, por conta da pandemia, o teste eles mudaram para o Enem, então eles utilizaram a nota como definidor desse teste, como nota definidora desse teste de conhecimento. Uma característica muito importante para a bolsa de pós-graduação é o projeto de pesquisa. O aluno de pós-graduação tem que ter em mente que, se ele ou ela quiser fazer intercâmbio para o Japão, é preciso ter um projeto que vá focar no desenvolvimento de alguma pesquisa. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Então, pós-graduação via Bolsa Next é projeto de pesquisa. O que você quer pesquisar no Japão? Por que você quer pesquisar no Japão? Ou por que dessa universidade japonesa? Ou por que você está escolhendo esse orientador japonês no Japão? Tudo bem? Só para enfatizar outro ponto, essas bolsas Next, a inscrição é feita nos consulados ou na embaixada japonesa. Então, dependendo do seu estado, da região onde você mora, você precisa se deslocar até esse consulado para fazer a inscrição. Quase tudo pelos correios. Mas geralmente, como eu sou de São Paulo, na minha época eu tive que ir ao consulado e entregar os papéis em mãos. E como que está hoje, atualmente. Isso que eu vou entrar com mais detalhes mais para frente. Mas essa aplicação da Bolsa Next via consulado é uma modalidade. Tem outra modalidade de Bolsa Next, que é a aplicação via universidades, na qual o seu orientador ou orientadora pode te sugerir para o Ministério da Educação japonesa. Só que aí o processo seletivo é completamente diferente. É um pouquinho mais complicadinho, tem muito detalhe, eu posso falar mais para frente. A segunda bolsa de estudos é a JICA. E acho que o Kiyoshi pode trazer mais detalhes, mas a JICA tem vários programas de curta duração, geralmente 1 ano, 6 meses, para algumas áreas em específico. Para essa modalidade de bolsa, não é preciso ter modalidade japonesa, tanto quanto para a Bolsa Next também, que não é preciso ser descendente japonês, e o candidato não pode ser japonês. Nós recebemos alguns e-mails de pessoas que falavam,
eu tenho cidadania japonesa, eu tenho nacionalidade japonesa. Infelizmente, você não poderia prestar para essa bolsa, a não ser que você abra mão da sua nacionalidade japonesa. A terceira bolsa é a de pós-doutorado, que é financiada pela JSPS, que é uma agência de fomento, a maior agência de fomento de pesquisas no Japão. E ela tem várias modalidades de bolsa para pós-doutorado e para doutorado também. Ela paga uma verba de pesquisa de $12 mil por ano e também ela dá um auxílio financeiro mensal muito bom de 3. Só que ela é uma bolsa extremamente requisitada para pesquisadores do mundo e ela também contempla todas as áreas de pesquisa. Então, a concorrência da JSPS é altíssima. Só que se você tiver no seu currículo, você foi bolsista da JSPS, isso te abre muitas portas para você conseguir algum trabalho na área acadêmica ou relacionado à pesquisa no Japão. Ô Álvaro, só fazendo o adendo, o JSPS aceita bolsas para nacionalidades japonesas também. Tem dois editais, um para quem é estrangeiro e outro para quem é japonês. Então, se você tiver interesse, ela é bem aberta. Sim, perfeito. Os alunos de doutorado, de pós-graduação no Japão, geralmente eles pagam tudo por conta própria, não tem bolsa para doutorado para alunos japoneses, geralmente. O que os meus senpais, os meus colegas fizeram, alguns deles conseguiram essa bolsa da JSPS para doutorado. Só que é uma concorrência enorme, mesmo entre os japoneses. E para alunos que vêm para o Japão autofinanciados ou como private students, como as universidades costumam falar aqui, é possível conseguir bolsas de estudos ou programas de isenção de mensalidade após a matrícula em universidade japonesa. Então, além dessas bolsas da JICA, da JSPS e da MEXT, é possível também se inscrever em bolsas oferecidas pelas próprias universidades. Tem algumas universidades que oferecem bolsas de estudos muito parecidas com o modelo do MEXT. Há alguns meses atrás, a gente compartilhou na nossa página do Facebook uma bolsa, por exemplo, ofertada pela Toyo University, essa que está aqui no cantinho do slide. E a bolsa dela era praticamente igual a do MEXT, pagando um valor mensal e o aluno não precisava pagar nenhuma anuidade. Só que você fazia a inscrição diretamente no site deles. Então, é difícil saber quando surgem essas bolsas. Parte do nosso trabalho é ficar pescando essas bolsas e compartilhar na nossa página para o público na América Latina, mas essas bolsas são um pouco raras, mas de vez em quando surgem. Então, se você tem interesse em estudar em determinada universidade, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, checa a página dela para ver se tem alguma bolsa de estudos específica para alunos internacionais. Vou perguntar diretamente para elas, mandar uma mensagem. O abatimento é uma bolsa bastante comum nas universidades privadas e nacionais até do Japão. Quase todas vão oferecer um abatimento de 10% até 100%, dependendo. Isso ajuda bastante. Sim, esse abatimento, o desconto na mensalidade, tem muito a ver com a condição socioeconômica dos alunos. Geralmente, os alunos que estão pagando tudo por conta conseguem esse desconto na mensalidade, porque as universidades sabem o quão custoso é para um aluno internacional viver no Japão e pagar tudo por conta própria, né? E tem bolsas também que funcionam, que pagam um salário para o estudante continuar, poder se manter. E esse valor não é tão alto quanto outras bolsas, mas ele varia, né? Outro ponto são bolsas ofertadas por empresas. Tem muitas empresas, muitos grupos e entidades que oferecem bolsas de estudos para alunos internacionais. E essas bolsas são divididas em várias categorias. Por exemplo, tem bolsas específicas para alunos da Ásia, tem bolsas específicas para alunos de países em desenvolvimento, tem bolsas específicas para alunos da América Latina, tem bolsas específicas para alunos que estão cursando farmácia, por exemplo. E aí, no caso, é uma grande empresa no ramo industrial de farmácia ou de produtos bioquímicos que quer cultivar esse aluno, investir nesse aluno e talvez futuramente contratá-lo. Então,
vale a pena dar uma olhada nesse manual da Jason. A gente vai disponibilizar o link para vocês depois da minha apresentação. Ah, desculpa, já está aqui já. Esse slide aqui a gente traz uma tabela sobre alguns exemplos de bolsas de estudos e esse desconto na mensalidade. No caso aqui, a gente está usando o exemplo de Tsukuba, da Universidade de Tsukuba. A Universidade de Tsukuba oferece bolsas de estudos para alunos de graduação e pós. Só que ela também tem uma certa concorrência, né? Porque nessa bolsa de estudos, tanto alunos japoneses quanto alunos internacionais podem pleitear. A bolsa da JAS, como eu havia falado, e essa Toyota Mitsubishi são bolsas da iniciativa privada ou de entidades privadas, né? Essa plataforma da JPSS funciona para que você consiga procurar por algumas bolsas em específico, além da brochura da JASO. Então, basta preencher esse campo e procurar por essas bolsas. A plataforma é boa, ela é interessante, só que ela não consegue buscar todas as bolsas. Então, acho que vale muito a pena você ainda entrar em contato com a universidade, com as universidades que têm interesse, e perguntar se elas possuem algo específico para alunos internacionais. Para finalizar minha apresentação, esse ano a Bolsa MEC teve alguns problemas por conta da pandemia, então alguns alunos que foram aprovados este ano não conseguiram vir para o Japão, em outros casos alguns alunos já estão no Japão, e o grande diferencial do ano passado é que eles aceitaram a nota do Enem. A gente recebeu um e-mail de pessoas perguntando se ano que vem os consulados, a embaixada japonesa, vão aceitar a nota do Enem para a bolsa. A gente não sabe da resposta. Isso é algo que o Ministério da Educação vai decidir, e quando sair o edital do ano que vem, provavelmente eles vão informar. Normalmente, o edital para a Bolsa MEXT sai em meados de maio, se não me engano, maio, junho. Depois a Erika pode confirmar melhor. Esse ano, o edital saiu em agosto, para a Bolsa de pós-graduação. Então, é bom ficar atento no calendário, acho que por meados de maio, a gente já vai ter alguma informação mais concreta. E, bem, galera, eu termino por aqui minha apresentação e acho que a gente pode ir para o debate ao vivo. Muito obrigado. Maravilha, então, brigadão, Álvaro, pela apresentação. Galera, desculpa se estava cortando só um pouquinho o áudio, mas acredito que agora vai estar melhor. Vocês vão dando um ok aí se tiver mais tranquilo. E agora a gente vai começar a responder. Tem só um pouquinho de pergunta aqui que chegou. Eu acho que já dá para fazer até um almanaque aqui com as perguntas. Mas o Rodrigo já está ajudando a gente aqui a selecionar algumas importantes para responder vocês aqui. Então, Rodrigo, se você quiser puxar a primeira que você já estava falando, por favor, fique à vontade. E gostaria também, enquanto isso, conforme vocês forem falando sobre o MEXT, sobre a JICA, gostaria também dos comentários, como que está sendo, como que foi, né, esse processo, tanto para a Erika, quanto para o Kiyoshi, e também para vocês que trabalham com isso e que também usufruíram de bolsa de estudos. Ok, eu não me comprometo não, que eu estou meio perdido, tem muita pergunta também. Eu tenho uma que eu achei interessante, mas eu não sei responder com total clareza. A pergunta era, para um curso de curta duração, com média de 1 ano, relacionado a marketing e comunicação, sem relação a empresas, teria somente a opção de pós-graduação? Eu não sei dizer, eu acredito que seria mais pós-graduação mesmo, e não seria de curta duração. Um curso de marketing e comunicação sem relação com empresa ou com entidade Nikkei, que seria mais o que a JICA oferece, né, em cursos de curta duração. São cursos mais profissionalizantes e eu acredito que a média deles seria muito menor do que 1 ano. Tem que ver realmente se a JICA vai lançar um edital que seja especificamente para marketing. É possível que sim, mas não é certeza. A JICA lança muitos editais diferentes de cursos variados. Pode ser de engenharia, agronomia, arte. Então é realmente ficar atento se vai um dia aparecer. Mas eu acredito que esses cursos seriam mais profissionalizantes e mais relacionados a uma pós. Você teria que estar ligado a uma empresa. Ligando essa pergunta, perguntaram se tinha que ter uma carta de recomendação de associação Nikkei, né? Eu acredito que sim, mas
talvez o Kiyoshi ou o Álvaro saibam responder melhor, ou a Érica, se existe algum critério quanto a essa entidade, se existe uma lista que mostra entidades Nikkei pelo Brasil, vocês saberiam responder essa? Eu não conheço nenhuma lista de entidades, mas no meu caso, eu pedi uma carta para a escola de língua japonesa que eu fiz aula, né, alguns anos atrás, mas eu nunca ouvi falar de lista de entidades. Eu acho que tendo relação, né, com a cultura Com o Japão? japonesa já está valendo, né? Eu encontrei uma lista de entidades culturais japonesas. Eu acredito que elas, em muitos casos, podem se enquadrar também. Aí eu vou passar aqui a do próprio site da embaixada. Espero que às vezes, mas a dica que o Kyoshi deu de escolas de língua japonesa já é muito bom, né? Porque elas são muito acessíveis, estão espalhadas por todo o Brasil. Uhum. Eu não lembro se no site do Bunkyo em São Paulo, é que tá. São Paulo tem muita informação sobre São Paulo. Mas antigamente o Bunkyo tinha uma lista com todas as entidades, eles chamam de Kenjinkais, que são associações, por exemplo. O pessoal que veio de Okinawa tem um Kaikan de Okinawa. E para pleitear uma dessas bolsas focadas para descendentes, era fazer parte do Kaikan, ou dessa associação cultural, né? Uhum. E aí você pode conseguir uma carta de recomendação por essa associação, mas é preciso fazer parte da vida social dela, né? Não dá para chegar lá de gaiato e falar, me dá uma carta aí, porque eu tenho uma pesquisa maravilhosa. Tá tudo bem, mas quem é o senhor? Quem é a senhora? Seria basicamente, então, uma atividade extracurricular, né? Para pessoas se dedicarem durante a adolescência. Eu acho que isso pesa muito positivamente para o governo japonês. Ou até para aplicação em universidade, já conta como extracurricular, é muito bom. Uhum. Esses do Kenjinkai, eu sei que eles têm bolsa também, né? De 1 ano ou meio ano. Tanto para fazer pesquisa, não é pós-graduação, seria pesquisa, né? Aluno não regular. Ou tem gente que trabalha também, né? Por meio dessas bolsas. Massa. Apareceu uma pergunta aqui agora, mas ela já sumiu. Vocês conseguiram pegar? É aqui, essa aqui. Pronto, coloquei na tela para vocês. O pessoal está perguntando aqui, a Fernanda, se para pós-graduação, mestrado, doutorado, também, né, além da própria graduação, se eles olham o histórico anterior, olham o histórico da faculdade, ou até mesmo, por exemplo, se eles vão buscar um histórico do ensino médio. Posso responder? Pelo menos em relação à bolsa do MEC, eles não olham, tá? Tanto que quando você vê os documentos que eles pedem para a bolsa de pós-graduação, eles só pedem o histórico da faculdade. Então, assim, o ensino médio, nesse caso, não conta. Então, o que eu sempre falo, pelo menos com relação ao MEC, é se você vai fazer a bolsa de graduação, por exemplo, o que vai importar é o ensino médio. Eles não vão olhar teu fundamental, por exemplo. E já para pós-graduação, eles vão olhar para a faculdade. Então, tipo, estágio anterior ao que você quer pleitear pela bolsa, né? Então, eu acredito que eles ficam por aí. Eles não olham, não, para o ensino médio. Uhum. A JICA também, só pede o histórico da faculdade. Para graduação, eles vão olhar o seu histórico do ensino médio. Mas para bolsas de graduação ou de ensino técnico do MEC, curso profissionalizante, mas para pós realmente é a faculdade, até onde eu sei. Bom, vamos lá aqui. Pergunta do Bernardo. Bernardo tá toda noite com a gente aqui. Tá perguntando se existe uma preferência para quem não é graduado na Bolsa Next. E ele falou aqui, ele tá perguntando isso porque ele já tem uma graduação. Olha, esse tipo de coisa é uma pergunta um pouco complicada de responder, porque a gente não eu não faço parte, né? A gente não faz parte do processo de seleção. Mas, pelo menos, assim, se você olha os requisitos, não diz nada sobre você não poder ser graduado já. O importante é que você tenha os requisitos lá do ensino médio. Então, assim, se existe a nossa... já conheceu? Não, eu já conheci aluno que fez a graduação pelo MEC, voltou para o Brasil ou para o país dele e tentou e conseguiu fazer a pós no Japão. Mas é uma minoria, não sei se é porque eles aceitam menos, aceitam mais, ou
Acho que é porque tem menos pessoas que fazem isso mesmo. Acho que não pesa em nada na seleção. Ou se pesa positivamente um pouco, porque você já tem experiência vivendo no Japão e eles sabem que sua adaptação talvez seja mais fácil, eu diria. No final, Mas se eu não quer sei. tentar. Se tá fechando os requisitos da bolsa, aplica. É o que eu sempre falo, gente. Se vocês querem tentar, tem que aplicar. Se não aplica, já não vai ter a bolsa, né? Então, fechando os requisitos, tenta e vendo o que dá. Assim, é complicado falar assim, será que tem preferência? Será que aqui a gente... Porque, no final, a gente não sabe. E cada consulado são pessoas diferentes que avaliam, né? Os candidatos. Então, isso daí também já vai fazer uma diferença. Então, tenta. E pessoal, não sei se o Fernando falou, mas o canal da Erika, ela tem muito vídeo falando sobre a Max, dando dicas do processo, ajudando. Acho Eu que vale muito a pena coloquei. checar. Desculpa, eu te cortei. Eu vou colocar de novo nos comentários para todo mundo aqui o canal da Erika. Já coloquei o link aqui para vocês. Acessem depois lá que tem várias dicas, então não percam. Eu vou tentar dar outra dica também, não sei se é uma dica, talvez seja senso comum. Seja Max, seja outras bolsas, não importa a bolsa, tente aplicar sempre que der. Mesmo se você achar, eu não preciso da bolsa, eu já tenho dinheiro, aplique, porque bolsas contam muito positivamente para o seu currículo também. Então, se aparecer um edital bom e tiver uma chance, não se acanhe, tente sempre aplicar o máximo que der, porque o prestígio é conta muito alto. Para ser errado. É isso. Uma perguntinha aqui sobre a questão da prova, as provas das bolsas e tudo mais. O pessoal quer saber se eles poderiam comparar isso com uma prova de vestibular, por exemplo, se não tem nada a ver, e como é que é a dificuldade disso, assim? Como é que você compara com um processo seletivo de uma universidade, por exemplo? Pelo menos em relação à bolsa do MEXT, se a gente pensar na prova de graduação, eu acho que o primeiro desafio é que as questões vão estar em inglês ou em japonês. Então, você tem que estar pelo menos com um nível para conseguir ler essas questões e responder. Com relação ao conteúdo, eu, na verdade, não sei, porque faz muito tempo que eu fiz o ensino médio, né? Mas, na época, na verdade, eu pensei, muito tempo atrás, tentar a bolsa de graduação, e eu lembro que, para a minha área, que seria engenharia, eu ia ter que fazer a prova de física e matemática, e lá tinham assuntos que eu não tinha estudado no ensino médio. Então, acho que é importante dar uma checada no conteúdo programático das provas, que tu encontra isso no site tanto da embaixada quanto dos consulados, para ver esses tópicos. Eu não sei se compara um vestibular por causa da questão de quantidade de questões. Eu acho que o vestibular Enem é muito mais pesado do que em questão de tempo e quantidade de assunto. Mas aí tem toda essa questão da barreira do idioma, né? Se você não dominar bem o inglês ou o japonês, pode dificultar o entendimento das questões. E também, eu não sei como é a questão de concorrência, né? Mas eu acho que é uma boa vocês pensarem como se fosse um vestibular, assim. Só que é entender que passando na bolsa, chegando aqui no Japão, tu vai ter que fazer outra prova para de fato entrar na universidade. O processo é difícil. Para graduação, eu não chamaria de. Para pós-graduação, eu não chamaria de vestibular. Conta muito mais, talvez, a sua linha de pesquisa do que o seu conhecimento de algumas matérias. Você vai fazer prova de línguas. Esse ano eles não fizeram, mas acredito que vão retomar. A prova de língua é um pouco pesada, mas não acho que é o principal diferencial, não. É mais a linha de pesquisa e seu currículo acadêmico. Aqui, hoje, da JICA, a bolsa que você fez, você teve que fazer alguma prova ou foi mais linha de pesquisa, entrevista? A JICA, eles fazem uma entrevista. No meu caso, foi só entrevista. Mas eu sei que mudou um pouco essa entrevista também, né? Quando eu fiz, eu entrei numa sala e tinham, acho que 5 ou 6 entrevistadores. A gente ficou conversando uns 30 minutos, né? Eu falei o que eu queria fazer no Japão, por que eu queria estudar no Japão, qual que era o meu interesse e como é que essa pesquisa ia beneficiar a comunidade japonesa, não sei o quê. Mas eu sei que o pessoal que veio depois de mim, eles tiveram uma entrevista em inglês
uma entrevista em japonês e uma entrevista mais falando da pesquisa, né? A minha entrevista foi em japonês, eu não sabia que ia ser em japonês, para falar a verdade. Mas você pode fazer tanto em japonês ou em inglês. Português assim não tá dentro do... Não pode ser em Mas português. são 3 entrevistas separadas ou numa mesma entrevista eles quebraram em 3 sessões? Então, acho que quebraram em 3. Eu entendi. Eu acho que era para conseguir ver o nível, né? Da conversa do pessoal, né? Se consegue se comunicar bem chegando lá. É engraçado, a do Max é bem parecido no final, né? Eles veem exatamente essas coisas. Sua linha de pesquisa, um pouco sobre você, seus interesses, se você fala inglês, e em alguns momentos eles podem ou não testar o seu japonês, mas é opcional em muitos casos. Ah, entendi. No meu caso eu cheguei e o cara já veio falando de japonês comigo, eu levei um maior susto. Eu achei que ia ser em inglês, né? Bom, eu vou puxar 2 perguntas aqui sequenciais. O Lucas, que inclusive estava participando da nossa live anterior aqui, eu sou muito bom de lembrar das pessoas. Já que o Kiyoshi estava comentando aqui o caso dele, ele pergunta para ele, Kiyoshi, era possível tentar estender para doutorado igual ao Next? E aí eu já vou juntar essa pergunta que a gente está falando de doutorado. Eu queria saber se também para pós-doutorado, perguntar essa, acho que para o Rodrigo vai saber responder, existem outras bolsas, se não a da JSPS. No caso da bolsa da JICA, se você está fazendo mestrado lá no Japão e quer continuar para doutorado, você tem que aplicar de novo para a bolsa, tá? Ele não é contínuo. E acho que não tem de pós-doutorado, não. A aplicação, no caso, seria no Japão, ou você teria que voltar para o Brasil, aplicar a bolsa e tentar o doutorado? Não, você pode aplicar estando lá, tá? Ah, tranquilo, então. Uhum. Até o Next, ele não... Hoje em dia, eles fazem um processo de reavaliação. Eles veem o quão bom você foi no mestrado, se sua pesquisa andou certinho, e aí decidem se vão renovar ou não. Normalmente renovam, mas não é 100%. Deixa eu Érica passar por isso. Foi o que aconteceu comigo no caso, né? Inclusive, chegando, acho que no final do último ano de mestrado, você já recebe uns e-mails vindos direto, quer dizer, através do pessoal que cuida das bolsas da universidade onde você está, perguntando se você vai querer estender, se quiser, eles já explicam o processo. Assim, normalmente o pessoal fala assim, eu não encontro informação, mas é porque eles dão essa informação para quem consegue fazer esse processo. Então, tipo, a gente que é bolsista vai recebendo esses e-mails da universidade, aí você faz e aplica, né? Mas aí tem isso, eles falam que, não é 100%, então se esforça nas matérias, mantém o currículo bom e tal, mas pelo menos aqui em Tsukuba eu nunca vi ninguém que tentou fazer essa extensão e não conseguiu, viu? Todo mundo que eu vi que aplicou conseguiu, então... Mas é bom ser um bom aluno. Sim, só eu vou deixar aqui nos comentários um link que o Álvaro compartilhou com a gente aqui, que é um link sobre outras bolsas disponíveis para pós-graduação. Estou mandando aqui para todo mundo no Facebook e no YouTube. Isso é para pós-graduação ou pós-doutorado, Álvaro? Só checando. Desculpe. É para pós-doc. Pós-doc, desculpa, errei aqui. Não, sem problema. Só fazendo um adendo nisso, pós-doutorado, muitas vezes, na verdade, pós-doutorado não é bem estudo, né? É um trabalho de pesquisa. Então, muitos laboratórios, eles vão te contratar com os recursos do próprio laboratório. Então, se o JSPS não é interessante ou é muito competitivo, eu acho que vale muito a pena contactar um professor ou algum pesquisador de um instituto que você tem interesse e ver quais são as condições, mostrar o seu currículo, mostrar suas publicações e ver, eu tenho interesse em fazer um pós-doutorado. E aí, nesse caso, vocês podem ser contratados. Talvez provavelmente vai ser menor do que o JSPS, o salário de um pós-doc é em média de $2.000, mas se for um instituto muito bom e a sua pesquisa muito boa, pode até ser maior. Então, depende muito. Recomendo muito vocês checarem esses pesquisadores e ver se encaixa uma linha de pesquisa. Nesse site do JREC-In, é possível também vocês terem uma noção do que as universidades, para quem quer seguir na área acadêmica e de pesquisa, né? O que as universidades, os institutos de pesquisa pedem para os candidatos. Então, ali vocês terem a noção do nível de japonês requisitado, noção do nível de inglês, quais as matérias eles querem que você selecione, como todo o processo seletivo para ser contratado como professor, professora,
pesquisador, pesquisadora no Japão, está nesse site. Então, para quem pensa em trabalhar na área acadêmica de pesquisa, esse site é fundamental. Sim. Valeu. E voltando um pouco, até estou confundindo, o JSPS ajuda muito no caso, porque eles vão te dar os recursos de pesquisa que talvez o laboratório esteja precisando. Então, vai ficar muito mais fácil para você, para o professor te aceitar, você já ter todos esses recursos e você vai ter muita liberdade de pesquisa também. Você vai ter um recurso próprio de pesquisa. Se você for direto para um laboratório, talvez você tenha que fazer a pesquisa estritamente que o pesquisador-chefe queira que você faça. Então, dá muita flexibilidade, vale a pena também tentar. Vamos lá, pergunta aqui do Alexander Baltazar. Ele está perguntando o seguinte: se na bolsa do Max entrar em contato com a instituição antes do processo ou durante o processo, ele está perguntando se deveria fazer isso. E ele falou que ele faz engenharia, vai se graduar no ano que vem. Se ele achar uma pesquisa relacionada, ele já deve mandar um e-mail, já começar a agilizar esses contatos? Olha, eu acho essa pergunta um pouquinho delicada, porque vai depender muito de professor para professor. Assim, eu vou falar da minha experiência, né? Quando eu comecei a aplicar o processo, né, preencher o formulário, essas coisas, eu até comecei a correr atrás de professor e até mandei e-mail, mas não veio resposta. E depois, conversando com o meu professor já, né, aqui no Japão, ele falou, porque assim, para que eu vou ficar perdendo tempo olhando e-mail de gente que nem tem bolsa ainda? Ele foi bem claro, assim, comigo. Então, acho que tem muito disso, tá? Dependendo, você pode até tentar entrar em contato, mas não sei até onde vem resposta, né? E, pelo menos, assim, no meu caso, o que eu decidi fazer é depois que eu consegui a aprovação na entrevista, eu acho que a gente recebe a aprovação da primeira fase, que eles chamam, que você recebe um documento já do consulado, da embaixada certinho, falando que, né, você tinha sido aprovado, com esse documento anexado nos e-mails, aí as respostas começaram a vir com mais, assim, né, os professores começaram a responder. Acho que sempre é bom a gente pensar, principalmente se for entrar em contato direto com o professor. Os professores são muito ocupados, eles recebem muitos e-mails, você não quer pisar no lugar errado ali, entendeu? Se começar a encher muito o saco, dependendo, pode acabar fechando uma oportunidade. Então, acho assim, se por acaso, né, no caso, você tiver já contato com algum aluno do laboratório, talvez conversar com esses alunos primeiro, talvez seja uma ideia, seja um pouquinho melhor. Mas é difícil dizer se tudo bem fazer, se não é. Tem que ir com cuidado mesmo, assim. Eu acho que mais seguro é depois. Posso complementar e até causar um pouquinho? A resposta oficial, a embaixada da recomendação oficial é não contactar, até o Max. Isso porque, como a Erika disse, você pode acabar se prejudicando mais e porque os professores vão valorizar se você já tiver a bolsa, porque isso já vai trazer os recursos para o laboratório dele, vai ficar muito mais fácil. Agora, eu não desmotivaria vocês a contactarem professores se, por exemplo, você tem uma linha de pesquisa que você sabe que é boa, que tem potencial e que você sabe que esse professor se encaixa com ela. Se você já tem todo um caminho e talvez, infelizmente, o Max não aconteceu para você porque você não tinha japonês, por exemplo, e se foi em diferencial esse ano, eu recomendaria tentar contactar os professores, mas de forma bem objetiva, bem respeitosa e bem direta ao ponto, né? Objetiva direta ao ponto. Mostrando a sua pesquisa e falando que tem um interesse muito grande em fazer uma pesquisa, um mestrado sobre a orientação dele. Eu acho que isso tem potencial, sim. Então, eu recomendaria tentar, mas com cuidado também, claro, para você não pisar em ovos e não se prejudicar, mas tem potencial bom. Vou deixar aqui um link nos comentários que o Álvaro também... O Álvaro, ele é tipo o mago dos links. Ele tem um link aqui, um portal para vocês buscarem professores. Esse link ele é mais precioso que o e-mail da organização da feira, que eu costumo compartilhar no final para vocês lotarem a caixa de entrada do Rodrigo. Acabei de mandar... outra coisa, esse link é muito bom, eu mando ele sempre que me mando. Outra coisa também é como você se contacta o professor. Muitas vezes a pessoa contacta o professor e diz, eu estou aplicando para o Max. Aí o professor, obviamente, não vai responder, porque ele vai esperar você passar no Max para responder, né? Mas se o seu contato for independente dessa bolsa, eu quero fazer uma pesquisa com você, eu acredito que você vai conseguir uma resposta mais forte dele. E dependendo até consegue abrir desculpa, Álvaro.
talvez consegue abrir a possibilidade de pegar a bolsa por recomendação da universidade, né? Isso, eu acho que pode ser um caminho muito interessante. Só para completar essa questão sobre como contactar o professor, acho que a Raquel, se não me engano, o nome da professora é Raquel. Mas então, como definir e escrever o projeto de pesquisa para doutorado ou para mestrado, antes de falar com o professor orientador? É uma ótima questão e é um pouco difícil de ser respondida. No meu caso, na banca, durante a entrevista para o MEXT, os professores entrevistadores falaram, então, tá, tudo bem, você tem esse projeto, mas e se o seu futuro orientador não gostar desse projeto? Você tem flexibilidade para falar não, porque eu não sou dono da verdade, tudo. Mas é provável que eles façam essa pergunta para vocês, ou é difícil você criar um projeto de pesquisa consistente, mas que ao mesmo tempo tem alguns pontos para flexibilidade. Então, uma dica para a entrevista é não sejam inflexíveis em relação ao seu projeto. Criem alguns espaços, algumas brechas para que você consiga dialogar, negociar alguns pontos da sua pesquisa com o futuro orientador. E outro ponto extremamente importante é, se você quer ser orientado por tal professor, tal professora, você precisa, obviamente, conhecer o trabalho dele, né? É uma parceria, praticamente um contrato de trabalho que você vai estabelecer com o professor. Então, como que esse professor pode te ajudar? Ou como que você pode ajudar o grupo de pesquisa dele? Então, respondendo essas perguntas, eu acho que vocês conseguem elaborar um projeto de pesquisa bem consistente, mas também aberto para mudanças. Até porque no MEXT você escolhe uns professores, tipo, no início eram 3, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás eram 3 professores que você poderia escolher, e agora eles cortaram para 2, para até ser mais fácil, você não ter que sair buscando professor. Caso você faça uma pesquisa que seja muito específica para um professor e vai que dá errado com esse professor, como é que você vai se adaptar ao próximo, né? Cada pesquisador vai ter sua linha de pesquisa e vai ter sua vertente. Então, a flexibilidade ajuda muito. Eu queria perguntar também, Kiyoshi, no seu processo é parecido com o Max nisso? Assim que você é aprovado, você procura professores ou você procurou antes? Como é que precisava de professor para um mestrado em arquitetura? No caso da JAICA, você precisa estar aceito quando você faz a entrevista, se eu não me engano, tá? O que é isso? Você já precisa ter mandado e-mail para o professor e o professor tem que assinar uma carta dizendo que caso eu receba essa bolsa da JAICA, eles aceitariam como aluno de pós-graduação. Então, no meu caso, eu já tinha um professor responsável por mim se eu passasse na entrevista já. Então você teve um processo até mais difícil, é o contrário do que o Max pede, né? O professor tinha que confiar em você, que você ia conseguir essa bolsa. Mas escutando assim a forma que o Max faz, tá certo, né? Realmente, se o professor recebe milhares de e-mails, né? Não tem tempo para quem realmente nem tem, né? Bolsa. Mas, olha aí, alguns professores podem responder, se você tiver estruturado o suficiente para Tanto se comunicar que com eles. o pessoal da JAICA, eles respondem, né? Então, existe sim jeito de conseguir esse contato, né, com os professores. Bom, eu vou puxar 2 perguntas mais ou menos semelhantes aqui, que tem a ver com pessoas que já estão cursando alguma coisa em graduação e que estão buscando fazer uma outra graduação, né, por meio, tentando uma bolsa, né? Uma dessas perguntas era do Bernardo, que eu tinha lido lá atrás, que ele disse que, no caso, ele já é graduado, mas ele gostaria de fazer uma graduação completamente diferente no Japão, se isso impacta no processo dele de aplicação para a bolsa. E a outra pergunta também é essa pergunta da Maria Eduarda, que ela falou que ela quer estudar biologia, mas agora ela está atualmente estudando japonês na UNB. E ela perguntou se isso poderia atrapalhar na aplicação da bolsa, né? Assim como o Bernardo estava perguntando, por conta da diferença de áreas, tipo humanas, biológicas, enfim. Como que funciona esse processo para quem já começou a estudar alguma coisa, ter uma certa especialização e quer buscar uma bolsa em outra área no mesmo nível? Ela está estudando japonês, é graduação em letras? Habilitação letras? Bom, ela mandou aqui que está estudando japonês na UNB, tá? Mas ela está querendo dar uma mudança radical na vida dela e quer estudar na biologia.
Hum, Quantos Só anos ela se tem? Ela tem 18 anos. 18 Ah, anos. então tem muito tempo ainda. Dá para tentar, sim, fazer essa mudança. Letras japonesas, talvez você não conseguiria fazer uma pós em biologia, mas se você tentar fazer uma graduação em biologia, aí acho que faria mais sentido. Porque a pós-graduação geralmente tem que ter uma continuidade com a sua graduação, né? uhum. A não ser que você consiga fazer um projeto que Fazer misture letras e biologia. uma ligação assim, que dependendo, na verdade eu conheço muita gente que conseguiu fazer isso. Tinha um amigo que ele é formado na graduação em, eu acho que é geografia, e ele veio para cá e entrou na pós em engenharia de transporte, coisa assim, os negócios. Só que ele conseguiu fazer uma ligação porque ele estava estudando o sistema de metrô, de não sei da onde, e ele conseguiu de alguma forma ligar as coisas ali. Então, dependendo, né, se conseguir fazer essa conexão, até vai, mas acho que, como o Álvaro falou, fazer primeiro, se for para fazer a graduação, não é para ter problema, né, para trocar. Eu E aí acho que nisso pode tentar até o Max. Tipo, o Max vai até 24 anos agora, teve essa extensão, que vai ajudar muito, ou diretamente com a universidade. No Japão tem muito programa de graduação em ciências biológicas em inglês já. Então, acho que isso pode ser um caminho interessante. Mas se você já faz japonês, né, tá, isso abre mais portas ainda, eu acho, se você vai falar em japonês. Galera, só para avisar, eu deixei um outro link para vocês aqui nos comentários, que sim, Álvaro Homem Link mandou também aqui, são outras fontes para vocês buscarem universidades e cursos no site da Jasu, ok? Vamos lá, perguntas aqui. Doutor Rodrigo, acho que esse aqui é para você, hein? Qual é a duração de um doutorado no Japão? Varia um pouco, né? Meu doutorado médio no Japão é 3 anos, é abaixo da média de outros países, que são 4, no Brasil a média é 4 anos. Dependendo do programa, se for, por exemplo, ciências biomédicas, ou pode chegar a ser 4 anos. Ou existem programas que são de 5 anos, que é 2 anos mestrado e 3 anos doutorado, onde é um programa só e você consegue os 2 títulos. Isso varia, mas 3 anos é um tempo muito curto para o doutorado. Então é muito comum os alunos prorrogarem mais um ano para ter um dado mais robusto, porque o que eles pedem no final, que é algo que muitos alunos não conseguem, é uma publicação em uma revista científica. E essa publicação, você tem uma deadline até 6 meses antes de se formar, ou seja, em 2 anos e meio você tem que já estar meio que aceito que vai ter essa publicação. É difícil. Então, muita gente, por exemplo, só consegue publicar depois do terceiro ano, aí eles têm que esperar mais um semestre ou mais um ano para se formar. Então, eu diria 3 anos no papel, mas a média é 4 anos no final, porque acaba tendo essa prorrogação em muitos dos casos. Show. Ó, pergunta interessante aqui, né? Esse ano a gente infelizmente foi impactado pela pandemia e a gente não teve o acontecimento da última prova, mas o Boston Returns novamente mandando uma pergunta aqui, ele que já foi eternizado em um vídeo que está no nosso Instagram, quando ele fez a pergunta de como funcionaria a nossa plataforma de consultas, e a gente teve que dar um spoiler, né, por culpa dele. Mas a pergunta dele é a seguinte: em qual época do ano costumam ocorrer as provas do Maxt, normalmente? E outra coisa, eu quero complementar, aí já é uma pergunta da minha parte. Além das provas do Maxt, tem outros tipos de prova com datas já definidas? olha, da bolsa do Max vai depender da modalidade, viu? Aí tem que estar sempre olhando o site do consulado ou da embaixada. Mas se for olhar para a modalidade pós-graduação, os editais normalmente saem ali para abril, maio, e eu acho que as provas acontecem em torno de junho para julho, tá? Então, mas isso considerando, né, condições normais, pandemia bagunçou tudo. Agora, para as outras modalidades, eu não consigo falar com certeza, mas se você entrar no site do consulado da sua região, ou mesmo da embaixada, é só olhar mais ou menos a época que tá as datas do edital anterior, que você consegue ter uma noção mais ou menos assim, né? Isso. É difícil a resposta porque varia muito com o consulado. O consulado vai ter diferenças pelo menos de 1 semana, 2 semanas, e tem muitos editais acontecendo. Por exemplo, acho que de professor, para fazer a bolsa para programa de professor, no caso de ensino, né? Você fica 2 anos ensinando sobre educação no Japão, 1 ano e meio. Acho que é em janeiro,
mas não sei, pode mudar de acordo com o consulado. Então, no decorrer do ano, eles vão fazendo vários editais. Isso deve ser especialmente verdade para Forte na Jaica, que a Jaica tem tantos editais diferentes que eu acredito que devam estar acontecendo espalhados pelo ano todo. Talvez o Kyoshi saiba falar um pouco melhor. Eu não tô muito por dentro dessas bolsas de curta duração, não, viu? Se ele é espalhado ou se tudo acontece numa mesma época, não A de sei. pós, você acha que é uma época só? Você já fez de faz 4 anos, né? De pós-graduação é numa época só. Abre o edital, eu acho que em julho, vai até setembro. Aí tem a entrevista em novembro, aí em dezembro você fica sabendo se passou ou não. É só isso. Não tem Uma outra coisa que época. ajuda, esse período ajuda muito, talvez seja realmente cerca de abril até julho, porque eles querem que você esteja aprovado para iniciar o ano em abril no Japão. Então eles precisam dessa antecedência de mais ou menos um ano antes de abril, que é quando começa o ano letivo japonês. Outra coisa que eu lembrei, voltando para o doutorado, a duração, né? A duração do doutorado é em média 3 anos, algumas pessoas fazem 4, mas a bolsa do MEC mesmo ela só cobre 3 anos. Ou seja, se você não terminar o seu doutorado em 3 anos, o seu 4º ano você vai ter que tirar do seu próprio bolso. Então, cuidado e tenta forçar um pouco para terminar nesse tempo, que acho que vai ser melhor. Sim, eu acho que só tem uma exceção é se for doutorado nas áreas de medicina, né? Que daí eles cobrem o programa inteiro. Mas assim, no final, se teu doutorado, o tempo, né, definido para você terminar é 3 anos, a bolsa só vai cobrir esses 3 anos. Bom, vamos lá, puxar a pergunta aqui. Tenho 2 perguntas relacionadas. O Gabriel, que também assiste direto aqui as lives com a gente, ele perguntou o seguinte, em relação às bolsas de pós, no geral, inclusive ele disse que já viu uns vídeos da Érica sobre isso, quais são os principais pesos, né? Aí ele coloca aqui entre parênteses, tipo CR, carta de recomendação, extracurriculares, nesse processo de seleção, principalmente na área da engenharia. E aí eu queria juntar essa pergunta, assim, dos pesos na seleção, também em relação à entrevista, porque o Bernardo, ele perguntou assim, quanto que a entrevista, ela conta de peso em relação à prova, aplicação, assim, e se vocês dariam uma dica muito boa em relação a, por exemplo, postura, alguma coisa assim, para essas entrevistas. Olha, olhando em relação à bolsa do MEC para pós-graduação, eu não sei dizer quais. Acho que os principais pesos o rapaz do Gabriel já citou aí, né? Obviamente você tem que ter um histórico bom na universidade. Eu não sei dizer o que pesa mais, acho que esse é o ponto. O pessoal se perguntar o que é mais importante. É difícil saber porque a gente não está lá do outro lado da seleção. No final, se você conseguir tudo o melhor que você puder, eu acho que é o caminho, né? E é o que eu sempre falo para a galera. A pessoa, mas é que meu CR da faculdade foi muito ruim. Aí eu pergunto, já formou? Já. Falei, então tem que ser feito. Esse CR tá definido, você vai ter que se virar com ele. Mas se você ainda está na faculdade e quer aplicar para a bolsa, você acha que teu rendimento está baixo, você vai lá e tenta melhorar, porque é sempre melhor, se você conseguir tirar notas mais altas, isso vai contar. E eu acho também que, isso até o Rodrigo comentou antes, né? Acho que o pessoal acaba ficando muito noiado esse negócio, tipo, rendimento, prova, mas no final, a bolsa de pós-graduação, se você não tem um bom projeto de pesquisa, não adianta nada ter todas essas notas boas. Então, eu acho que talvez seja mais interessante você dar um gás no projeto de pesquisa, até porque se não passar pelo consulado, provavelmente não vai passar pelos professores, né? Então, acho que esse é o ponto mais principal nessa questão da bolsa de pós-graduação. Isso. Eu diria até, isso pode ser achismo meu, porque eu não sou um recrutador oficial, que mais do que as notas, se durante a sua graduação você mostrou uma tendência para pesquisa boa, por exemplo, fez iniciação científica, publicou artigos em conferências, participou de congressos, né, ou até se porventura conseguiu publicar um artigo em revista, o que é super difícil para uma graduação, isso vai pesar extremamente positivamente para essa seleção. Até se você conseguir um prêmiozinho de congresso, tipo apresentador do ano, aluno que apresentou o melhor pôster. Esses tipos de pequenos reconhecimentos que já mostram que você está alinhado com a área acadêmica, ajuda muito. Fazer parte de grupo de pesquisa também ajuda.
Sim. Uhum. Tudo que você fizer durante a graduação, iniciação científica, que todo mundo já falou, eu acho que conta muitos pontos. Sobre a entrevista, talvez o que hoje possa dar mais dicas sobre o que não fazer, né, pessoal? O que eu não devo fazer. O que não Vai deve calmo, fazer. né? Eu Como que acho foi sua que experiência aqui hoje? eu me preparei bem para a entrevista, sabe? Eu não fui assim no dia sem ter pensado no que poderiam perguntar para mim. Então, por exemplo, quando me perguntaram o que você quer, por que que você quer estudar no Japão, eu tinha um monte de resposta pronta, sabe? Mas, assim, eu acho que eles veem muito seu comportamento, sabe? Se as respostas que você dá para eles são determinadas, sabe? Tudo isso mostra, né? Eu acho que essa parte eles olham também. E tem muito a ver também com, por exemplo, quando você vai fazer a carta, a de motivação e tudo mais, porque eu vi que o pessoal também perguntou semelhante a isso. O que, que você põe na carta e o que, que você recomenda não colocar? Uhum. Eu não sei, eu não tô do outro lado, mas eu não sei se minha carta realmente foi muito definitivo para eu ter conseguido. Eu tenho impressão de que a entrevista foi mais, porque tinha um senhor que me entrevistou, né? E ele era conhecido assim, longe, né? Não conhecido próximo. Aí uma pessoa me contou que tinha me entrevistado, não sei o quê, e teve uma boa impressão da pessoa, sabe? Então, acho que foi mais nesse aspecto que tu que pegou mais. Eu concordaria com o que eu acho que a carta de motivação seria mais um extra, uma Uhum, chance de sim. você se vender mais. Ou seja, eu botaria na carta de motivação um pouco sobre você, seu currículo, sua experiência e por que o Japão, você acredita que o Japão seja o melhor lugar para você fazer uma Sim, pesquisa, para você estudar. Eu não porque botaria coisas. Desculpa, pode falar. porque minha carta de motivação foi muito geral, genérico, assim. Eu falei, contexto da globalização, eu quero ver outras culturas, sabe? Sabe, nesse sentido, não foi nada assim. Eu Eu não acho, sei. né? Eu olhando agora, assim, depois de 4 anos, eu vejo assim, nossa, escrevi isso, Eu sabe? não sei se as pessoas que estão lendo realmente querem saber, tipo, o quão apaixonado você é pelo Japão, pela cultura japonesa, sabe? É bom você falar um pouco, mas eu mesmo já escrevi cartas assim, falando, eu queria ir pro Japão porque a cultura é muito bonita e coisa e tal, e eu acho que isso não me deu certo, não. Mas no Uhum, final, como que hoje falou, tudo que a gente tá mandando nesse momento, a linha de pesquisa, a carta de motivação, a carta de recomendação é papel, o que ajuda muito, vai ver até a sua escrita, mas a entrevista é onde eles realmente vão ver como você se porta com o pesquisador, como você desenrola perguntas que são controvérsias. É um momento que eles realmente vão te avaliar. Então, eu acredito que a entrevista é sim um dos momentos mais importantes dessa seleção. Se eu pudesse escolher entre os quatro, é onde eles vão realmente determinar entre 5, 10 candidatos que eles viram que no papel eles são muito fortes, o uhum, quão bom eles vão lidar na prática. é. Ok, pergunta aqui da Fernando, só, Amanda. Oi, desculpa, pode falar. só um pontinho. Foi um detalhe, mas fizeram essa pergunta para mim na entrevista, talvez faça para outras pessoas. Eles perguntam se eu acho que eu teria condições psicológicas de viver no Japão. Eu achei banal essa pergunta na época, eu falei, não, sim, perfeito. Depois que eu vim para cá, eu entendi porque eles fizeram essa pergunta. Eles fizeram para Então, mim sim, também. vá. Pra mim também. Então. E depois, porque a rapadura é doce, mas é dura, né? Como dizem. Então, sim, respondo que tenho condições psicológicas, respondo que tem boas condições de saúde, mas tentem demonstrar segurança na entrevista, que isso transparece de alguma forma. É só um detalhe, mas que pode surgir para vocês também. Desculpa, Fernando. Isso. Perdão. Por isso que conta até a experiência de morar fora do país, porque eles vão saber que você já tem experiência se virando sozinho. Para quem nunca saiu de casa, no Brasil a gente tem a tendência de morar com a família até depois da graduação, pós. É muito difícil a experiência de morar sozinho e estar jogado numa cultura totalmente diferente. Aí eles querem muito saber que você não vai pirar lá. Vamos lá. Pergunta da Amanda aqui. Eu vi que outras pessoas também fizeram essa pergunta, bem notada pelo Álvaro aqui, que ele comentou sobre ela. A Amanda está perguntando se é possível você fazer aplicar para uma bolsa para graduação sanduíche, né? No caso dela, 6 meses de duração. Essa pergunta
posso responder. Essa pergunta saiu, acho que na live que a gente fez, uma live de perguntas gerais, né? Muito boa pergunta, Amanda. Essa é possível, sim, fazer graduação sanduíche no Japão, mas isso depende muito das parcerias acadêmicas, internacionais acadêmicas, que a sua universidade tem com universidades no Japão. Inclusive, essa é uma estratégia para que quem queira vir durante a graduação venha por esse caminho também. E uma dica é olhar no site internacional, na seção internacional, ou de mobilidade internacional, mobilidade acadêmica da sua instituição, e ver se ela tem parcerias com universidades japonesas. Muitas universidades públicas, federais, estaduais brasileiras têm algum tipo de parceria com algum instituto de pesquisa ou universidade japonesa, e aí é só você entrar em contato com o departamento para ver como é que funcionam os trâmites burocráticos. Em alguns casos, também é possível conseguir uma bolsa mensal para que a aluna ou o aluno se mantenha. Isso é especialmente forte, talvez. Na graduação a gente não olha muito, já entrou na faculdade, talvez pela localização ou pelo renome, mas se você quiser fazer uma pós-graduação no Brasil, um mestrado, e quiser que seja um sanduíche, é bom você olhar a instituição antes de aplicar se ela já tem essa parceria. E é muito transparente tudo, é só você jogar realmente no Google o FRJ Acordos Internacionais, ou Acordos Internacionais, Parcerias Internacionais. Aí você vai encontrar uma lista da universidade com todas as instituições de todo mundo que você pode tentar uma pesquisa. Algumas vão ser bem focadas, tipo, vão dizer, isso tem parceria com o Japão, mas é só na área de ciências biológicas. Outras vão ser mais abertas, é bom realmente dar uma olhada nisso. Esse caminho é bom porque caso você queira fazer a pós-graduação, você já começa a formar o networking através desse convênio acadêmico. E isso vai te ajudar muito. Eles te conhecerem pessoalmente, conhecerem o seu trabalho, saberem quem você é, galera, isso ajuda demais. A gente, no caso, a Amanda comentou que a universidade dela tem um acordo, mas não oferece bolsa. Então, é difícil por conta desse aspecto econômico de se manter fora, mas caso você consiga, eu acho que vai te ajudar demais. Eu acho que em muitos casos, pelo menos, já consegue abater a anuidade da universidade, né? Isso já dá uma grande ajuda. Sim, não precisa pagar anuidade, até onde sei. Você não paga matrícula nem inscrição no curso, nada. Mas você só precisa ter um dinheiro para se manter mesmo, né? E provavelmente você vai ficar no dormitório estudantil. Então, tem toda uma infraestrutura que vai te receber aqui. O problema, não o problema, o mais importante seria como se manter durante esse tempo, né? Como é um visto de 6 meses, eu acho que não pode fazer o part-time, porque é um visto sério? diferente. Eu não sei, é visto de estudante, mas tem que ver se é estudante de curta duração, então... Bom, isso o Departamento Internacional da Universidade Japonesa vai saber te responder. Não se preocupa que... Eu tinha por mim que podia, porque muito aluno de língua japonesa, né, de 6 meses, mas talvez de 1 ano, eles conseguem tirar o visto de part-time, conseguem a autorização, mas realmente é bom checar. Então, para quem tem uma universidade que já tem esse convênio acadêmico, conversa com os dois lados, do Brasil e do Japão. Manda uma pergunta para a universidade japonesa e fala, olha, por acaso vocês têm bolsas de estudos? Vocês têm algum programa de auxílio? Vai que tem, pelo lado japonês, né? Então, tenta, tira para tudo quanto é lado que dá certo. Ok, voltando aqui, desculpem. Vamos procurar aqui, Rodrigo. O Rodrigo puxou uma pergunta interessante aqui. Não achei, mas tudo bem, vamos puxar ela. O pessoal estava perguntando assim, quem tem algum distúrbio, algum transtorno psicológico, assim, mesmo em tratamento, tem menos chance de entrar? Vale a pena falar que está em tratamento? Como funciona isso? Eu vi que uma galera, né, perguntou isso aqui, inclusive, porque eu achei perguntas semelhantes. Eu puxei, mas é polêmica essa pergunta, eu não sei o que dizer. Eu recomendaria não, porque na entrevista você quer mostrar que é a pessoa mais sob controle possível, né? Então, se você falar na entrevista, eu tenho transtornos psicológicos, os entrevistadores vão ficar logo assim receosos, tipo, de te colocar para ir para o Japão. Mas eu não sei, depende realmente do seu caso e do quanto você está conseguindo lidar. Se você diz que já está em tratamento, que está tranquilo, que consegue lidar toda essa pressão, acho que sim. Eu não falaria e eu tentaria ser o mais forte possível. Mas é uma coisa muito difícil de dizer, né? Cada um.
Sim, eu acho talvez o mais importante, eu concordo com o Rodrigo nesse ponto, eu provavelmente não falaria na entrevista, mas acho que antes de pensar em entrevista, é você pensar consigo mesmo, né? Você acha realmente que na sua situação atual você consegue? E outra coisa também é se você estiver tomando algum tipo de medicação, você vai ter acesso a essa medicação aqui no Japão? Ela é permitida aqui no Japão, porque tem medicamentos que a gente toma no Brasil que não são permitidos aqui. Então tem que tomar todos esses cuidados, porque não adianta nada se jogar para o outro lado do mundo para chegar aqui e ficar sem amparo nesse ponto, né? Então, acho que antes de entrevista, conseguir ver se você tem como fala, esse ambiente, se é possível você receber esse apoio por aqui, né? Até porque tem muitos remédios que eu sei que são dados de graça pelo SUS no Brasil, que aqui você vai ter que pagar. Quanto que vai custar isso aqui, né? Então, talvez pensar com carinho nesse ponto antes. Isso eu não poderia ter explicado melhor. Obrigado, Érica. Maravilha. Ó, pergunta legal aqui do Lucas. Como foi a relação de vocês com os orientadores? Eles eram compreensivos, incentivavam vocês, ou a galera era meio, tipo, pesado, assim? Isso também é cada um, eu diria. Acho que cada um aqui tem uma história diferente com o orientador. O meu, no caso, ele era muito... Deixa eu só falar rápido, que o meu é um segundo. Ele era muito de boa e me dava muita liberdade, o que era ruim pra mim, às vezes, porque eu ficava perdido, não sabia qual era o próximo passo, e o professor tava sempre... Tenta isso aí, vê o que dá, explore. Aí isso me deixava ansioso. Mas desculpa, Érica, a sua experiência também. Não, na verdade é até interessante, porque eu ia falar que o meu orientador é exatamente assim, e para mim funciona muito bem. Porque, no caso, o meu orientador também ele é um cara que dá liberdade para a gente pesquisar o que quer, e, pelo menos no meu caso, o meu orientador ele é muito humano, assim, sabe? Ele entende que a gente não é máquina. Então, em momentos que você pensa, preciso tirar uma folga aqui, eu tenho que descansar, senão eu vou quebrar. Ele fala, não, beleza, descansa e volta depois para trabalhar de verdade, sabe? Então, vai depender do professor, né? E aí você vai ter que dar, né? É difícil escolher, não dá para saber de fato como é que o professor vai até ser. chegar, né? Uma roleta russa, né? Meu professor também era muito de boa. E eu me dei bem muito com ele, porque tinha um professor que ajudava que ele era mais na área de pesquisa, né? Então, eu tinha os dois professores, assim. Foi bom. Os meus também é mais o do Rodrigo, vai fazendo aí. No meu caso, foi um pouco prejudicial, porque eu não sou muito, não me policio muito, então às vezes eu deixo as coisas irem levando. Mas eu acho que, independente do orientador, é como a gente vai conseguir trabalhar com essas pessoas, né? Então, eu tive que mudar muito o meu estilo de trabalho, os meus horários também, eu tive que seguir uma outra rotina que eu seguia no Brasil. Então, acho que vai depender muito de pessoa para pessoa, né? E estejam abertos sempre para flexibilidade, para tentar se adequar à forma como o seu orientador trabalha e se relaciona com você. Pessoal, pense em pesquisa como trabalho, eu acho que ajuda muito, sabe? Onde você é um adulto, onde você vai se policiar também, onde você vai, sabe, trazer resultados nessa área. Você não tá lá só para estudar, você tá lá para ajudar a expandir o conhecimento, né? É um trabalho, eu acho, eu considero uma coisa bastante séria. Desculpa, Álvaro, cortei. A Marine Albuquerque perguntou aqui, posso ser orientada por algum professor no Brasil? Acho que surgiu aqui rapidinho. Essa é uma pergunta importante. Sim. No meu caso, eu estou tentando fazer isso. Tem meu orientador aqui, meus orientadores aqui, com uma professora no Brasil. Mas é bom sempre perguntar para o seu orientador aqui no Japão sobre essa possibilidade. Geralmente ele que vai ajudar a fazer a sua banca de defesa, e ele precisa estar sabendo todas essas decisões, né? Então, é provável sim. Em muito caso, se você não escolher, o orientador pode escolher sozinho, e se você não correr atrás, você não vai nem saber quem é seu co-orientador. Então é realmente bom ser o mais transparente, perguntar essas coisas com antecedência e se informar. Ops, eu tava no mudo aqui. Pessoal, seguinte. Timer, 10 minutos para a gente encerrar. Então, enviem suas últimas perguntas e o pessoal aqui vai me ajudar a escolher uma ou duas últimas perguntas importantes, interessantes,
pois infelizmente a gente não consegue responder todas. Eu tô vendo uma galera que fica repetindo várias perguntas para a gente conseguir responder. É muito bom. Nossa senhora, agora tá chegando várias, eu não consigo nem clicar aqui para escolher a pergunta, porque elas vão passando e chegou no limite da plataforma. Elas ficam indo. Ó, essa pergunta está sendo repetida algumas vezes, eu vou puxar aqui. Ainda na entrevista, é melhor você ser mais sintético ou demonstrar domínio na língua? Tipo, eles são muito objetivos na pergunta, tem tempo? Como é que é essa dinâmica, assim, meio que no tato, a entrevista? Eu acho que mostrar o domínio da língua é primordial, né? Como é que você vai conseguir mostrar todas as suas ideias e mostrar segurança, determinação, sendo que você fala meia boca, né? Acho que não tem. Mas não se enrole querendo falar demais, até porque alguns Sim. avaliadores não vão ter tanto domínio do inglês, engraçado. Então, se você falar de um jeito que seja sem ser, qual é a palavra? Muito direto, até rebuscado a palavra, sabe? Se você falar de um jeito muito rebuscado, difícil de entender, talvez atrapalhe. Eu acho que o mais importante é mostrar paixão, você mostrar suas ideias claramente com uma força boa, sabe? Que você sabe do que está falando. Não se enrolando. Tem que se comunicar, né? Isso. Passar a sua ideia, é isso. Não tem muito. E acho que é importante também, não adianta tentar mostrar ter um domínio do idioma que você não tem, né? Tem gente que monta aquele script atrás, né, escrevendo o que vai falar, mas se chegar na hora e eles perguntarem algo diferente e você não conseguir responder, aí vai ser um problema. Então, acho que falar dentro de onde você está confortável, né, no idioma. Entrevista é difícil dizer mesmo, acho que você tem que ser forte, tem que ter uma estrutura boa, saber o que vai falar, mas não se complicar muito nisso, em querer falar mais, querer ocupar muito tempo deles com um textão explicando sua pesquisa. É bom ser um pouco direto, mas com paixão e mostrar domínio do que você está falando. No SPD, yes, sim, eu quero. E não finjam falar japonês se vocês não sabem, que nem eu fiz, eu falei aquele ano, eu falei isso em outra live. Importante, olha só. Eu tenho uma ótima última pergunta para puxar aqui, e muito a ver com a forma que eu gostaria de encerrar essa palestra. Pergunta do Alexander, que já mandou outras perguntas hoje que a gente acabou lendo. Seguinte, galera, no dia 11, que a gente vai ter o nosso evento principal, onde as pessoas vão poder conversar com o pessoal das universidades, com o pessoal das embaixadas, com o pessoal do Study in Japan e também com escolas de japonês. O que vocês recomendam nesse dia 11 perguntar para a galera sobre pesquisas e Maxt? Buscar professores na mesma linha de pesquisa e já fazer um contato em japonês ou inglês mesmo? E aí eu queria saber de você, assim, se eles deveriam conversar isso com, por exemplo, os representantes das universidades, eles deveriam conversar isso com vocês, com o próprio pessoal da embaixada, quais são as dicas? Bom, deixa eu só começar, talvez, mas acho que todo mundo vai ter boas ideias, talvez o Álvaro, principalmente falando da feira. Eu não recomendaria falar do Maxt durante essa etapa, porque eles vão ter até bolsas de estudo próprio que querem oferecer, e se você já chegar perguntando a bolsa de estudo, os representantes vão achar rude, né? E sobre linha de pesquisa também, eu acharia um pouco complicado, porque os representantes vão estar lá para falar da universidade, sobre os programas, mas é muito difícil um representante ter domínio sobre todas as linhas de pesquisa, ainda mais se for uma universidade nacional, como a Universidade de Tsukuba, a Universidade de Hokkaido, que tem inúmeras faculties, inúmeras escolas, inúmeras linhas de pesquisa. É muito difícil uma pessoa saber responder isso tudo. Eu acho que é humanamente impossível. Então, eu iria um pouco mais geral sobre os programas. Se, por exemplo, tem um programa de engenharia mecânica, como é que funciona, sabe? Sem ser especificamente, eu quero fazer uma pesquisa baseada na mecânica do foguete, do satélite, desculpa. Eu estou me enrolando aqui, mas não busque essas perguntas muito específicas. Busque se tem um programa, quem são professores, aí eles vão te encaminhar até para o site da universidade ou vão direcionar professores que você pode conversar em um segundo momento. Eu acredito que representantes vão falar um pouco mais geral sobre a universidade para você ter uma ideia do quão forte ela é e depois você vai buscar uma pesquisa mais aprofundada através de uma recomendação do próprio representante ou através de uma lista de faculties, de professores dessa universidade.
eu acho que o caminho é mais esse, é mais para você aprender sobre a universidade e não diretamente sobre uma linha de pesquisa. Isso ajuda? Maravilha, ninguém vai complementar, então eu vou jogar uma informação importante aqui, lembrando a todos, 11 de novembro, como eu estou colocando aqui, para vocês poderem conversar com essa galera. Quem estiver inscrito no evento, é importante, vai entrar quem estiver inscrito, vocês vão receber o link para essa plataforma no e-mail de vocês, aí é só vocês acessarem esse link, não é esse feiradojapão.com, é um link que vai estar lá, tá, certinho para entrar. Acessa com o e-mail que vocês cadastraram no evento, tá? Isso é muito importante. Eu vou confirmar certinho o horário com vocês aqui. Eu sempre estou promovendo o evento do dia 11, das 6 às 9. Pode ser que a gente vai passar só um tequinho, assim, o horário para o lado, das 7 às 10, mas vocês vão receber uma comunicação em todas as nossas redes e via o e-mail oficial também, com as informações atualizadas sobre o evento, então fiquem de olho esta semana e no começo da semana que também sobre essas informações, ok? Enquanto isso, para quem não segue a gente, por favor, passe a seguir a gente aqui no Instagram do Feira do Japão, super difícil, eu quase soltei fogos quando eu reservei esse perfil do Instagram. No tá Facebook, apaixonado mesmo. No Facebook é o mesmo, tá, galera? Feira do Japão também. Lá vocês vão ver, a gente vai estar jogando as últimas informações. E para quem está inscrito, dá uma olhadinha que vocês vão receber a cada 2, 3 dias aí um novo comunicado com informações importantes sobre o evento. Levantou a mão, pode falar, Rodrigo. Posso me autocomplementar? Desculpa, eu já falei que só antes, mas... Pessoal, no dia 11 também vale a pena, depois de você aprender sobre a faculdade, perguntar sobre as bolsas de estudo que ela oferece, porque quase todas as participantes, acho que entre as 15, elas vão oferecer algum tipo de bolsa. Eu só não recomendo essa ser a sua primeira pergunta, porque, como eu disse, é um pouco rude. Mas, com certeza, vale a pena discutir os apoios que eles vão dar para alunos internacionais, entre eles bolsas, entre eles dormitórios. Esse tipo de pergunta vai ser muito bom. Eles, com certeza, vão responder com tranquilidade elas. Só isso, obrigado. Maravilha. Bom, eu queria então pedir para cada um de vocês deixar uma última mensagem para o pessoal. Se antes, eu mesmo eu peço desculpas para todo mundo que a gente não conseguiu responder. Vocês não têm noção, assim, vocês estão vendo no YouTube, tem gente que está vendo no Facebook, eu acho que vocês não conseguem ter noção do tanto de perguntas que apareceu aqui, né? Obviamente, por questão de tempo, a gente tem que escolher algumas para responder. Agradeço demais, peço desculpas se a gente não respondeu vocês. Por favor, deixem suas últimas mensagens para a galera. Érica, quer começar? Bem, obrigada para todo mundo que veio aqui hoje. Espero que vocês obtenham sucesso, né, no objetivo de vir estudar o Japão. Procura as informações, elas estão, né, disponíveis aqui. E também teve gente aqui no chat falando, eu queria entrar em contato contigo. Vai no meu Instagram, @s4dako também, depois talvez manda o link em algum lugar, que eu sempre respondo por DM lá também, tá? Se quiser conversar um pouquinho mais sobre a bolsa do Max específico. E é isso, gente. Moon Shenichi, te notei. Obrigada, gente. Eu vou colocar aqui, ó, o Instagram dela está aqui embaixo, aqui na legenda. Entre em contato com ela. Por favor, Kyoshima, deixa sua última mensagem aí para o pessoal. Bom, eu acho que, assim, notas do passado, da faculdade, ensino médio, pode ser que eles olhem, né? Mas é uma coisa que você já tem, sabe? Você não vai conseguir mudar a partir de agora, sabe? Acho que o importante é focar na entrevista que vem agora em diante, né? Se preparar para isso, sabe? Acho que esse que é o mais importante, tá? Então, o importante é realmente aplicar em tudo que tem pela frente, sabe? Não ficar assim, será que se eu prestar esse passo? Não, aplica em tudo que der, porque a oportunidade tá aí para quem aplica, sabe? É isso. Boa sorte aí para todos. Obrigadão. Álvaro, deixa a sua última mensagem para a galera. Bom, obrigado, Érica Kyoshi, Fernando Rodrigo e a todo mundo que acompanha a gente hoje. A dica é, o intercâmbio para o Japão de vocês já começou. Ele não começa quando você chega no Japão, mas começa agora, nesse momento mesmo. Porque com essas informações, vocês já têm muito acesso às universidades. Dê uma estudada nas faculdades que vão participar na feira no dia 11. E com essas informações que vocês já têm em mão, vocês já vão conseguir fazer perguntas mais específicas, mais bem direcionadas para o pessoal da feira.
alguém perguntou se vai ser consulta individual ou em grupo. Vai ser em grupo. Então, a sua dúvida pode ajudar as outras pessoas e vice-versa. Tudo bem? Então, galera, não desistam, a gente está aqui para ajudar vocês. E tenham em mente que o intercâmbio de vocês já começou. Tudo bem? Valeu. Pô, foi motivacional, né? Gostei. E, pessoal, eu queria puxar também a primeira dica do Kiyoshi. Talvez não seja uma dica muito importante, mas sobre associações Nikkeis, né? Se você fizer, por exemplo, já nesse tempo, você quer começar a entrar em uma escola de japonês, isso já mostra um interesse tão forte, sabe, que você tem em aprender. Então, talvez seja um caminho muito bom para o futuro de vocês também. Eu acho que só tem a agregar. E, no mais, queria agradecer de novo por hoje, por essa incrível audiência e perguntas. As pessoas que estão sempre aqui dando apoio, eu fico muito feliz em ver. E é isso, como o Álvaro disse, a gente está aqui para ajudar. A gente realmente espera que no futuro possamos todos estar no Japão, vendo vocês. E acho que esse é o nosso último webinário oficial, né, tipo do Study in Japan até o dia 11. Espero que tenha ajudado, mas caso tenha qualquer pergunta, a gente vai responder por e-mail. Vão ter outros webinários, eu não estou querendo dizer isso, vai ter um muito bom até, que o Fernando vai puxar agora, que é um dos que eu estou mais ansioso para assistir. Mas espero mesmo ver vocês todos lá no dia 11, no Japão. Muito obrigado. Maravilha, brigadão, Rodrigo. Pessoal que estava pedindo contato do Kiyoshi, acabei de deixar aqui nos comentários. Ele passou o contato dele do Facebook, só vocês buscarem lá por Kiyoshi Shida. E últimas informações aqui, como o Rodrigo falou, né, é muito importante eu citar para vocês, a gente ainda tem webinars acontecendo antes do dia 11, mas ele falou, a última participação do Study in Japan, mentira, porque ele vai participar comigo na segunda-feira, no warm-up do evento, vai ter que falar de todas as universidades que vão estar presentes. Verdade. A gente vai fazer um apanhado para mostrar para vocês como que vai funcionar o evento no dia 11. Na sequência, aliás, deixa eu colocar na tela, né? Muito mais fácil. É porque algumas coisas ainda não estão na agenda oficial. Então, o que eu queria dizer para vocês? Fiquem ligados que amanhã vai sair na agenda oficial do evento como vai ser a programação da semana que vem, tá? Na terça-feira, como a gente acabou de falar, vai ser meio que um warm-up para o evento. Então, por volta de umas 5 horas da tarde, 6 horas, a gente vai entrar online para explicar como que vai funcionar. O Rodrigo vai dar um apanhado de como mais ou menos sobre as universidades. E a gente vai mostrar também a plataforma do evento, como que vocês podem interagir, como é que vai ser tudo isso aí. Na sequência, a gente tem uma live muito, muito, muito boa. Deixa eu colocar aqui na tela, inclusive, se vocês vierem aqui nas palestras, essa já está no calendário, que é a live da Japan House, tá? A gente vai falar sobre diversos assuntos da Japan House, como que é a conexão deles com a parte educacional. Eles fazem várias conexões entre universidades, entre algumas entidades aqui no Brasil, para promover intercâmbios entre Brasil e Japão e vice-versa, né, do Japão para cá. E essa live vai ser transmitida diretamente de lá. Eu fui convidado para fazer essa transmissão e o presidente da Japan House, que é o Eric Klug, junto com o Cláudio Kurita, eles vão estar transmitindo diretamente do auditório da Japan House, assim, vai ser outra estrutura, outro negócio. E eu vou estar lá, obviamente, para estorvar a live apresentando os dois. Logo depois da live da Japan House, vai entrar no calendário também aqui, vocês vão receber esse comunicado. A gente vai ter uma live na sequência deles com o Roberto Maxwell. Não sei quem aqui que já está acostumado a conseguir coisas do Japão. Roberto Maxwell, ele mora no Japão há muitos anos, ele é jornalista e ele cobre muito parte de culinária do Japão. Inclusive, ele faz cursos sobre culinária no Japão. Vai ser 9h15 da noite essa live, um pouquinho mais tarde, mas é porque a da Japan House começa às 8h. Vai ser muito bacana, a gente vai falar sobre comida, a diferença, as coisas muito doidas que tem no Japão para comer. Ele é muito bom e o conteúdo dele é fenomenal também, inclusive sobre turismo. Então, por favor, não percam. Aí, no dia 11, a gente vai ter uma grade de conteúdo mais focada em falar sobre as universidades, as áreas de estudo que vocês podem buscar no evento. E, claro, simultaneamente, nosso objetivo nessas lives é para ajudar vocês a entrarem na área de consultas, que é nesse link que eu avisei para vocês, e poder conversar à vontade com o Rodrigo, com o Álvaro, com todas as universidades, pessoal da embaixada que vai estar lá também para conversar com vocês. E a gente vai ter escolas de japonês. Algumas delas já conheceram nas lives, para vocês baterem um papo, enfim, sobre todos esses assuntos.
Ufa! Eu achei Falei. que eu ia ter uma folga até, desculpa, pessoal. Mas segunda realmente vai ter essa pressão das universidades e a gente tá dando uma estudada nelas. Acho que tem universidade para praticamente todos os cursos, de graduação, pós-graduação. Acho que a gente está muito feliz com as universidades que vão vir participar nessa edição. Estou ansioso para falar mais sobre elas. É isso aí, vai ser na terça-feira, ó, lembrando, tá? Terça-feira, dia 10, pra gente aqui no Brasil, e o evento dia 11, quarta-feira. Então, fiquem ligados aí nos próximos comunicados com a programação oficial da semana que vem. Pessoal que participou aqui, Álvaro, Kiyoshi, Érica, Rodrigo, muito obrigado novamente por me aguentarem aí, tentando fazer essa ponte. E agradeço a todo mundo que assistiu, continua mandando aqui elogios até agora, isso faz a diferença total, vocês não têm noção, a gente printa e a gente manda para o pessoal para que a gente ganhe aumento. Então continuem mandando. Pessoal, último anúncio, a gente conversou um pouco hoje meio informalmente, conversa sobre a Bolsa, mas sigam o canal da Érica, da Sadako, que ela vai explicar de maneira muito mais estruturada o processo, vai ser muito bom para vocês, eu acho. Obrigado de novo por hoje. Que ajude. É isso aí, pessoal. Então, ó, muito boa noite para todo mundo. Tô encerrando agora e a gente se vê na semana que vem, já direto lá da Japan House, que eu vou estar transmitindo de lá. Valeu? Um abraço para todo mundo e até mais.